Deus Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti chegamos mais uma vez para realizar mais um trabalho, mais uma mensagem, falar, Senhor, da Tua palavra, tocar no assunto de uma cegueira espiritual que sempre existiu no meio da humanidade, mas hoje queremos meditar, falar um pouco neste assunto. Nos dá, Senhor, segurança, discernimento e capacidade para falar deste Teu Evangelho tão rico e tão misericordioso e tão esclarecedor. Nós pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. A cada dia que passa, o homem fica mais violento. Se tu parar para pensar, tu vai dizer eu não aguento. Só com minha capacidade, eu sei o que não me sustento. Estou pedindo ao Deus dos céus para apressar com aquele grande evento. Neste mundo está difícil, com estes embates sangrentos. O que decidia fazer é orar todo momento, com o Espírito Santo sustentando. Tenho certeza que aguento esperar o grande dia, o dia do arrebatamento. Pois eu sei o que lá na glória tudo isto vai cessar. Lá não entra criminoso, nem quem tem prazer em pecar. Para ser incluído neste povo, preciso santificar para viver em bonança naquele lindo lugar. Pois eu sei o que lá na glória tudo isto vai cessar. Lá não entra criminoso, nem quem tem prazer em pecar. Para ser incluído no povo de Deus, preciso me santificar para viver em bonança naquele lindo lugar.
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dar sequência neste assunto, iniciando com Mateus 11, versículo 5, que diz o seguinte: os cegos veem e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Em qual a circunstância que Jesus disse isto? Nós sabemos que antes de Jesus chegar a este mundo, o Senhor levanta um profeta por nome João Batista, que era aquele que vinha preparando o caminho. E nós sabemos que João Batista, apesar de ter batizado o próprio Jesus, mas nós temos que levar em conta que ele era homem, mesmo sendo um profeta de Deus, mas a sua natureza, mesmo como profeta, era abaixo do Filho de Deus que viria ao mundo. E chegou um certo momento que ele queria ter certeza se aquele era o Messias que tinha vindo para libertar o povo do pecado. Ele manda seus discípulos ir perguntar a ele se ele era o Messias. E Jesus pega e dá esta resposta: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Mas quando ele disse o Evangelho, não era qualquer Evangelho, aquilo que era acostumado a ser anunciado pela tradição vivida entre os judeus através dos fariseus e outros agrupamentos que existiam com outros títulos, como os saduceus e como os próprios fariseus, os herodianos e tantos outros, os essênios. Então tinham vários grupos que já anunciavam alguma coisa, mas não passava de tradição. Então ele fala isto para os discípulos de João para ir falar com ele. E João estava já na prisão, o Herodes tinha mandado prender ele, nós sabemos bem da história como é. E Mateus 15, versículo 14 diz assim: deixai-os bendito seja o nome de Deus. Deixai-os. São conduzidos cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Nós temos algumas outras tradições que fala que bate com a cara no muro, outro diz que cai no precipício. Nós temos algumas traduções, mas sempre levando a queda do homem. Já que ele tinha falado com João, esclarecido que ele era o Messias, ele era o prometido que Deus tinha enviado para resgatar o povo do pecado, e ele dá um alerta aqui em Mateus 15, 14, que quando os fariseus iam para confrontá-lo, ele faz essa conotação dizendo assim, este questionamento, ele levanta esse questionamento: se um cego conseguia guiar outro cego, se ambos não caíam em um buraco, numa cova ou no precipício,
qual a tradução que alguém possa ter deste texto. E ele estava falando de quê? Quem seriam esses cegos? Aqueles que estavam seguindo a tradição dos anciões. Então, hoje nós vemos falar muito em religião, e hoje nós queremos esclarecer o que, inclusive colocamos como título desta mensagem, o segredo da visão espiritual. E aqui vai um tema para meditarmos com bastante cuidado, com muito carinho. Como está a nossa visão espiritual? Nós estamos sendo guiados por tradições ou estamos sendo conduzidos pela doutrina dos apóstolos e a de Cristo? Os ensinamentos verdadeiros que ele deixou. Porque se nós estamos sendo guiados por apenas tradições, nós estamos sendo um cego espiritual. E ele deixa bem claro, Mateus 15, verso 14, deixai são condutores de cego. Ora, se um cego guia outro cego, ambos não cairão na cova? Faz uma pergunta, ele faz uma declaração que nós formulamos uma pergunta em cima disso. Será que um cego consegue conduzir outro cego num caminho sem correr algum risco de cair num buraco, quebrar a perna ou coisas piores? E Jesus estava falando exatamente da tradição dos anciões, porque os próprios fariseus questionavam muito isto, mas não estão saindo fora da tradição dos anciões, tradição dos antigos. E Jesus deixa bem claro que quando nós estamos sendo conduzidos em uma tradição, está nos faltando a visão espiritual. Falando de visão, eu me lembro muito bem, cerca de quando eu tinha 26 a 28 anos, a firma que eu trabalhava nela contratou uns médicos de visão para estar examinando os funcionários. E quando eu passei por aquele exame, eu estava com um grau bem baixo na visão. Eu me lembro muito bem que foi para longe e para perto, eu não estava conseguindo enxergar bem. Eu lembro até o primeiro óculos que foi feito, eu estava com 3 graus de deficiência visual. E depois que eu passei a usar aquele primeiro óculos, ficou melhor para mim, ficou mais visível na leitura, enxergar uma placa de ônibus à distância. E eu estava tendo dificuldade, quando parado num ponto de ônibus, enxergar qual era aquela placa, para onde aquele ônibus estava sendo conduzido. E quando me fizeram aquele óculos, eu passei a ter mais facilidade para enxergar. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, nós não estamos enxergando bem, mas pelo costume de cada dia, não estamos fazendo tanta questão daquilo. Da mesma forma, na parte devocional, não vou dizer nem religiosa, devocional que cada um tem,
está ali achando, muitas vezes se sentindo bem, porque aquela comunidade onde ele está congregando, cultuando ali, pensando que está cultuando a Deus, mas não, ele está sendo conduzido também por outro cego espiritual que não vai levar. Quando nós falamos cova aqui, nós falamos de morte. Está sendo conduzido para a morte eterna. E um dos caminhos que leva a esta morte eterna, pensando que está indo para uma salvação, é exatamente a tradição. E nós presenciamos muitas pessoas questionando isso. Ah, porque meu pai era assim, eu também vou morrer assim. Vai morrer mesmo assim, condenado, porque está sendo conduzido, não é no caminho verdadeiro que leva à salvação eterna. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, que diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo, isso mesmo. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo trazendo o quê? Juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, seja cego. Qual é o entendimento que nós alcançamos em cima deste assunto, nesta fala de Jesus no Evangelho de João? Vamos repetir o versículo. João 9, 39. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, seja cego. Nós estávamos falando agora há pouco de quê? De tradição, da tradição que os fariseus pregavam ali para o povo. Da tradição que nós nascemos e ficamos um bom espaço da nossa vida seguindo aquela tradição, até gostávamos daqueles movimentos, pensando que estavam caminhando para o céu, mas não estávamos caminhando para o céu. Nós estávamos caminhando para um caminho de perdição. Porque nós estávamos sendo guiados num caminho de idolatrias e tantos rituais que não é nada daquilo que o próprio Jesus veio trazer, nos ensinar. Então, estes que não viam é aqueles que estão no plano de Deus para esta salvação eterna, para este gozo eterno. Os olhos destes poderiam ser abertos, não estou falando nem agora dos olhos físicos, não, dos olhos espirituais. O nosso entendimento estava ali como a minha visão antes de fazer esse primeiro óculos. Não estava enxergando a placa daquele ônibus para onde estava conduzindo. E muitas das vezes, eu perdi, quando eu conseguia ler, já estava muito perto e o motorista passava direto, eu tinha que estar esperando outro ônibus para ir para o meu destino. Então, da mesma forma, é esta caminhada espiritual sendo guiado através de uma tradição, de um costume dos mais antigos. Então, é esta falta de visão. Está sendo preciso de uma lente nova, a lente de Cristo, a lente do Espírito Santo, para que possamos estar enxergando e sabendo em qual caminho que estamos andando. Agora ainda vamos continuando, ainda no Evangelho de João, capítulo 15, verso 40, diz assim: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse-lhe: também nós somos cegos? Aí Jesus pega, então eles puderam
Aí Jesus respondendo no verso 41, diz assim, e disse-lhe Jesus, se fosse cego, não teriam pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É aquele que foi lá no médico para fazer o exame, mas achou o óculos caro demais, a lente muito cara, e não fez, ele continuou, mas ele tomou consciência que ele não estava enxergando o caminho. Nós estamos falando agora da parte espiritual. Então, aquele que toma consciência, ele já não é mais um inocente. Por isso que nós temos que pregar o evangelho do reino. O homem vai se decidir se quer continuar na sua tradição devocional ou se vai mudar o caminho que estava caminhando com lentes novas, a lente na visão do próprio Filho de Deus, na visão do Espírito Santo, para que ele possa trilhar a partir dali no caminho, se livrando, se esforçando para se desvencilhar do pecado. Então ele passa a ter uma visão espiritual correta. Não é mais enganado por ninguém, porque vai descobrir que aquele indivíduo aonde estava nos conduzindo, estava conduzindo em caminhos errados. Agora vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte, pois aquele em quem não há estas coisas, não, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Tomou consciência. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, Pedro, ele esclarece o assunto que nós estávamos falando, é aquele que tomou conhecimento, que estava andando numa tradição, não era no caminho da verdade, mas ele decide. Então, o próprio Jesus disse que ele continuou no pecado, ele fez o exame de vista, mas se precisa de uma operação, ele não quis operar, e se fosse preciso de uma lente especial, ele também não quis fazer. Mas ele tem consciência que está andando guiado por um cego. E Pedro, ele no capítulo de segunda carta de Pedro 1,9 diz assim, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, pois ele não tomou a decisão correta, ele continua cego, nada vendo ao longe e havendo-se esquecido da purificação. Quer dizer, essa purificação aqui eu entendo até como o arrependimento dos pecados. Ele continua andando da mesma forma. Eu ouço muita gente falar, eu não saio da tal denominação assim, assim assado, porque meu pai era assim, e assim fui ensinado, e assim eu vou morrer. Vai morrer mesmo na tradição, porque ali está sendo guiado por o cego e ambos vão cair na condenação eterna. E ele esqueceu de purificar sua vida, de arrepender dos seus pecados, dos seus antigos pecados, e ainda vai acumulando mais pecado sobre suas vidas. E agora, para terminarmos esta palestra, esta conversa, esta
esta reflexão, nós vamos para Apocalipse 3,17, que diz assim, que fala tudo o que o povo está vivendo hoje. Nós vamos ler primeiro o versículo, depois vamos expor o que o homem está se vivenciando hoje. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Vamos repetir. Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Agora vamos falar um pouco em cima do verso de Apocalipse 3,17. Está falando da igreja de Laodiceia, que é o retrato de um evangelho mentiroso que está sendo pregado hoje, porque não está sendo... O que estão pregando hoje não é nada de promessa de Cristo. Cristo não prometeu nada, que eles vão ali para buscar riquezas terrenas, coisas terrenas que vão ficar tudo aqui, não pode ser levado, lá não tem espaço para entrar coisas terrenas, que nem a oferta de Caim Deus aceitou, porque era terrena. E eles já estão ali fazendo campanhas para prosperar materialmente, só prega coisas materiais no lugar que era para Cristo está habitando Deus Mamon. Então, Apocalipse 3,17. Ele é a afirmação da igreja de Laodiceia, do povo, na visão espiritual do povo de hoje. É buscar campanha para isto, para aquilo, para carro, para casa, para conta bancária, abertura de empresas e tantas outras coisas. Mas na parte espiritual, a resposta é que estou enriquecido, quer dizer, eu estou tendo prosperidade e de nada tenho falta. As coisas materiais estão muito bom, acho que a vida é espiritual também tá, mas não. A resposta de Cristo para esses é o seguinte: e não sabe que és um desgraçado. Desgraçado por quê? Ele perdeu o benefício da graça que o Filho de Deus veio trazer. Ele dispensou esta graça, que é este favor imerecido, que nós alcançamos da parte de Deus para nossas vidas, para nossas almas. Então é um desgraçado, miserável, mesmo achando que tem lá uma conta milionária no banco, mas é um miserável. Ele muitas das vezes deixa até de comer o que deseja, sua alma deseja, para estar juntando mais trocado lá na sua conta. Então ele é um miserável. Pobre. Esse pobre aqui é o pobre, é aquele pobre que não tem direito à herança que Deus tem dado para nós. Cego. Ele não consegue ter uma visão espiritual, e nu porque não tem vestes espirituais, não tem testemunho de vida eterna consigo. Então esta é mais uma reflexão que nós fazemos concernente à visão espiritual. O homem está cego. Se está enxergando alguma coisa, está tudo nebuloso, está enfumaçado, não está conseguindo discernir o que está à frente, não consegue enxergar o caminho para trilhar. Então, é este cego espiritual. Seu Deus, nós
entregamos as nossas vidas na sua mão, para que tu possa estar nos conduzindo, nos dando discernimento, aguçando a nossa visão espiritual, nos dando discernimento de espírito, para saber quem fala conosco. E nós te damos graças, porque tem esclarecido segredos para nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.